O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 75, lembrando que estamos expondo o livro dos Salmos e já estamos no terceiro livro, que começou no Salmo 73. Nós seguimos a visão que apresenta o Palmer Robertson no seu livro O Fluxo dos Salmos, na qual ele entende que os 5 volumes que foram compilados dos Salmos, os 5 livros, eles foram assim distribuídos, considerando a história da redenção ou a história da salvação, desde o início, a confrontação dos inimigos, no livro 2, a comunicação a estes inimigos acerca do Senhor Deus, Israel proclamando ao mesmo tempo em que combatia esses inimigos. No terceiro livro nós temos então a devastação, que é esse momento quando o povo de Israel entra em cativeiro. Lembrando que nem todos os salmos desse terceiro livro foram escritos exatamente no cativeiro, mas quando os escribas compilaram os livros, eles colocaram salmos, pelo menos em sua maioria, salmos que apontam para esse momento em que o povo de Deus é devastado pelo exílio, pela invasão à Síria e depois invasão babilônica. E o Salmo 75, ele é como uma resposta para o Salmo 74, acerca do qual nós falamos. Lembrando que o Salmo 74 descrevia exatamente a destruição do santuário, a invasão da Babilônia, a invasão babilônica de Judá. Lembrando que o salmista vai fazer um lamento sobre o peso do juízo divino, ele clama pela intervenção, ele descreve nos versos 4 a 9 desse Salmo 74, a profanação do santuário, a violência contra os sinais da presença de Deus, o hasteamento de bandeiras idólatras nesse santuário agora assolado. Ele pergunta até quando, ele expressa a angústia da duração do juízo. Senhor, até quando rejeitará o Senhor? É para sempre? Até quando, Senhor, o adversário nos afrontará? Diz ele no verso 10. E ele então afirma, ele relembra a sua profissão de fé, ele lembra que Deus é rei desde a antiguidade, e essa memória de quem Deus é e do que ele fez na história do seu povo sustenta a fé que o salmista expressa nos versos 12 a 17 do Salmo 74, sustenta a sua fé exatamente em meio a esse ambiente ou a esse contexto de destruição e de caos, né? Nós então trouxemos este salmo na semana passada, mas no Salmo 75 o que nós temos é a resposta de Deus aos opressores do seu povo, é a resposta para o Salmo 74. Esse é o título da nossa mensagem, a resposta de Deus aos opressores do seu povo. Verdades que precisamos lembrar quando vemos o mal prosperar, quando vemos os tiranos assumindo o poder e o povo de Deus indefeso diante do avanço da tirania, diante da criminalização da sua fé. Este é um salmo para nós relembrarmos, recitarmos em tempos, sobretudo, de crise de fé e do avanço do mal. Então diz assim o Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força.
Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque temos a Tua palavra a corrigir as deficiências da nossa fé. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito que a inspirou agora, tome cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Fazendo-nos, ó Deus, entender como essas verdades acerca de quem Tu és, acerca da Tua justiça, acerca da Tua soberania, acerca da Tua providência justa, como essas verdades, Senhor, podem nos manter firmes, sem descambar para a rebelião ou para o desânimo, mesmo quando nós vemos o mal prosperar na terra. Ajuda-nos, ó Deus, e fortalece-nos por meio dessas verdades. Ajuda-nos a abrir bem os nossos ouvidos para ouvirmos e entendermos a resposta do Senhor aos opressores do seu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos na semana anterior sobre o Salmo 74, o outro salmo, nós fizemos uma aplicação daquela visão do santuário assolado, do templo de Salomão assolado, com a perseguição da igreja ao longo dos anos e, sobretudo, hoje. Porque a igreja é o santuário vivo de Deus. E quando os inimigos do seu povo perseguem a igreja, assolam a igreja, este é o santuário de Deus assolado. E este Salmo 75 é muito importante porque a alegria permeia este salmo. Mas essa alegria não é uma alegria ingênua nem desinformada. Ela nasce da convicção profunda de que Deus intervém na história por meio de grandes e decisivas reviravoltas. Nesse salmo, irmãos, o salmista celebra o Deus que governa soberanamente os destinos humanos, debaixo de cuja mão está o completo controle da história. Ele é aquele que a um abate e a outro exalta. Quando um reino é abatido, foi o Senhor Deus quem o abateu, ainda que ele use como instrumento outro reino. E quando um reino é exaltado, foi o Senhor quem o exaltou. Ainda quando esse reino exaltado acha que foi pela força do seu braço que chegou a essa posição de hegemonia. Deus abate a uns e exalta a outros, remove reis e estabelece reis. Mas isto não significa que ele seja um Deus arbitrário ou caprichoso, que move as tramas da história apenas se divertindo. Antes, ao remover reis e estabelecer reis, o soberano dos reis da terra revela o exercício constante e justo do seu governo sobre os reis, sobre nações e sobre indivíduos. Então, em meio aos conflitos vivenciados no salmo anterior, meus irmãos, esse salmo celebra a alegria da certeza de que o conflito presente não define o fim da história. Essa mesma convicção que nós vemos no Salmo 75 aparece em outros cânticos decisivos das Escrituras. Por exemplo, o cântico de Ana, em 1 Samuel 2, que nasce da humilhação transformada em exaltação pela graça divina. O Magnificat também, nos lábios de Maria, em Lucas capítulo 1, celebra o Deus que dispersa os soberbos, que derruba os poderosos dos seus tronos e exalta os humildes. E em todos esses textos, em meio à instabilidade das circunstâncias e à aparente fragilidade daqueles que servem a Deus, a alegria do seu povo se baseia no caráter imutável de Deus.
O Senhor reina, o Senhor julga, o Senhor intervém. Por isso o louvor se antecipa ao desfecho do salmo, porque a fé, ela já enxerga o fim antes que ele se manifeste plenamente. Quando nos reunimos no dia do Senhor para celebrar a nossa comum salvação, é isso que nós celebramos, o fim. Na verdade, nós olhamos para trás e nós vemos o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição ao inaugurar o reino, a sua exaltação à destra do Pai, mas nós também, quando cultuamos, olhamos para frente e vemos a consumação na sua segunda vinda. É por isso que o Salmo 75 ocupa um lugar apropriado, teologicamente falando, no saltério. Porque ele está, como eu falei, respondendo diretamente ao clamor intenso do Salmo 74, no qual o povo, diante da devastação e da aparente vitória dos ímpios, implorava que o Senhor se levantasse para pleitear a sua causa. Ali, você lembra, a súplica era marcada pela urgência e pela dor, mas aqui a resposta é marcada pela confiança, pela certeza e pela alegria. Deus não aparece, então, como um juiz distante ou relutante, pressionado pela insistência humana, não. Ele aparece como aquele que toma a iniciativa do juiz, que conduz a história a seu termo justo. Então o clamor encontra eco e a fé encontra fundamento nesse momento de crise. Como nós temos visto, o salmo pertence ao conjunto de salmos didáticos atribuídos a Asaf, um grupo marcado por forte sensibilidade histórica, teológica e comunitária. Asaf está entre os mestres de canto estabelecidos por Davi para organizar a liturgia de Israel. E é provável que alguns salmos atribuídos a Asaf sejam, na verdade, de um de seus descendentes. E ainda que não seja possível identificar com precisão o evento histórico que deu origem a esse cântico, o cenário é suficientemente claro. O povo de Deus vive sob opressão. Os soberbos se levantam com arrogância, achando que eles venceram. Eles se gabam da sua crueldade. Eles zombam do povo de Deus. As estruturas parecem abaladas. E os fundamentos do mundo dão a impressão de instabilidade. Não é isso que vivemos hoje? O justo sofre enquanto o ímpio aparenta prosperar. Esse contexto, então, confere ao Salmo, irmãos, um caráter profundamente pastoral, porque ele não ignora a realidade da injustiça, ele não minimiza o sofrimento do povo da aliança, mas ele, ao contrário, reconhece que há momentos em que o mundo parece mesmo fora de eixo, em que a fé é desafiada pela aparente demora do juízo divino. Ainda assim, o Salmo não se limita à lamentação. Ele conduz o povo do lamento ao louvor, da perplexidade à confiança, da espera angustiada à esperança segura. Então, esse salmo ele se destaca pela sua estrutura cuidadosamente equilibrada. Veja, ele começa com louvor comunitário, graças te rendemos, observe a primeira pessoa do plural. Ele passa para a voz de Deus em discurso direto, no verso 2, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado. Ele retorna à reflexão do salmista sobre o governo divino, no verso 6, e conclui com um cântico pessoal de ação de graças. E essa progressão, ela revela que a verdadeira resposta à opressão, ela começa exatamente no canto comunitário, no louvor comunitário, na adoração, em dias como esse, como este hoje, o dia do Senhor, relembrando os feitos do Senhor. Ele começa assim, com esta celebração comunitária. E essa progressão vai mostrar que essa celebração põe fim ao desespero. Na verdade, não só ao desespero, ela põe fim à sede de vingança. Porque quando vemos o mal prosperar, nós temos sede de vingança. Mas somos chamados a louvar a Deus e celebrar antecipadamente a vitória. E também, ao mesmo tempo, reagir com uma submissão confiante ao Deus que reina e que julga todas as coisas. Então,
como que o Salmo, qual a resposta de Deus aos opressores do seu povo? É muito interessante como Deus começa a responder. Porque Deus começa a responder na voz do mesmo povo que está sendo oprimido. Deus começa a responder levando o seu povo a adorá-lo em meio à instabilidade e à opressão. Como o Salmo começa com louvor comunitário. Graças te rendemos, ó Deus, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Essa expressão maravilhas aponta para os feitos de Deus no passado do seu povo, para a história da redenção. Então, a resposta de Deus aos opressores do seu povo começa com Deus promovendo e produzindo louvor nos lábios do povo oprimido. Irmãos, quando nós nos assentamos neste lugar para louvar e adorar ao Senhor, nós nada mais estamos fazendo do que reagindo ao que o Espírito Santo nos convoca a fazer, na sua palavra e em nosso coração. Nós vimos aqui todos os domingos para celebrar o nosso rei. Como disse o reverendo Felipe Fontes, o ato político mais importante que a igreja realiza é o que ela faz em todos os domingos, quando ela exalta e glorifica o único e verdadeiro rei. E quando a igreja se levanta para louvar e exaltar, o que ela canta, meus irmãos? Ela canta a palavra. Nós cantamos o Salmo 2, cantamos o Salmo 63, cantamos o Salmo 98, nós cantamos a palavra. Quando ela ora, o que ela ora? Ela ora a palavra. Quando ela ouve a palavra e ela responde com cânticos. E a pergunta que devemos fazer é: quem está falando quando a igreja canta? Quem está falando quando a igreja ora? Quem está falando quando a igreja recita? Se ela está proclamando a palavra em todos esses momentos, é Deus quem está falando, por meio da igreja. Afinal, o que faz ressoar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa profissão de fé, o que faz esse ressoar, subir e adentrar os céus, não é outra coisa que não o nosso irmão primogênito que louva e canta conosco, como o autor de Hebreus diz, citando o Salmo 22, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, o Cristo bendito está aqui, e Ele preside o nosso louvor. Então Deus está respondendo aos perversos quando o seu povo adora. Que verdade maravilhosa. Deus está agindo e Ele age através de nós. É por isso que o Salmo se abre com essa afirmação coletiva de gratidão. Graças te damos, ó Deus, graças te damos e invocamos o teu nome. Esse paralelismo reforça a intensidade do louvor e revela que ele não é ocasional, mas deliberado. Ele repete isto: o povo louva porque Deus está perto. E essa proximidade não é meramente emocional, ela é espiritual e ela é histórica. Ela se manifesta no nome do Senhor, nós invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Você lembra que nas Escrituras o nome de Deus representa a sua presença ativa, a sua revelação e o seu compromisso com o povo da aliança. No Êxodo, o Senhor declarou que o seu nome estaria no anjo que conduziria Israel pelo deserto, garantindo proteção, direção e juízo. Em Isaías, o nome do Senhor aparece como título que comunica a sua majestade e poder em ação. E aqui o povo confessa que Deus não se afastou. Mesmo em meio à crise, Ele permanece presente, atento e atuante. E esse louvor é sustentado pela memória dos feitos poderosos de Deus. O povo anuncia as maravilhas realizadas outrora, reconhecendo que o Deus que agiu no passado continua sendo o mesmo no presente. Então a memória da redenção passada alimenta a esperança futura. Portanto, meus irmãos, recordar os atos de Deus não é um exercício nostálgico, é um ato de fé.
O passado se torna fonte de certeza para o presente, porque ele revela um padrão consistente no agir divino. Esse ponto é decisivo para nós. Em tempos de opressão, o povo de Deus é chamado a louvar. Não porque tudo está resolvido no presente, mas porque Deus está perto. O louvor tem que anteceder o livramento e se ancorar na fidelidade daquele que prometeu agir. Então, Deus fala conduzindo o seu povo a adorar. Deus responde aos opressores do seu povo, pondo louvor na boca do seu povo. Amados, é fantástico olhar para a história da igreja e ver, na história que quando os primeiros cristãos morreram nas arenas, muitos deles morriam louvando congregações inteiras, sem oferecer resistência. As crianças no centro, as mulheres num círculo posterior, os homens no outro círculo mais externo, e no círculo mais externo de todos, os líderes, pastores e presbíteros, para morrer primeiro sob o ataque das feras. E muitos deles não tinham o que fazer, mas eles sabiam que podiam louvar. E muitos dos seus espectadores viram aquele povo louvando estranhamente a Deus em meio a tanta opressão e viram como isto só pode ser explicado por um poder que eles não conheciam. Deus fala no louvor do seu povo. Deus fala e responde aos opressores do seu povo. Em segundo lugar, dos versos 2 a 5, Deus responde aos opressores do seu povo, confrontando a sua soberba com as promessas da sua salvação. Ele, ao mesmo tempo que ele fala, é consolo para nós, mas ele confronta a soberba. Deus diz assim, o salmista diz: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Veja, Deus está dizendo, eu vou agir, mas eu não vou agir no tempo em que as pessoas esperam, nem mesmo que o meu povo espera. Eu vou agir no tempo determinado, no tempo oportuno, no tempo que desde a eternidade eu já estabeleci. Mas eu vou julgar retamente. Deus responde aos opressores do seu povo, julgando no tempo oportuno e de maneira reta. E Deus promete no verso 3, a terra e os moradores podem vacilar, mas eu vou firmar as suas colunas. E ainda ele repreende dizendo, digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Ou seja, Deus fala em juízo em tempo oportuno. E o tempo oportuno não é necessariamente o tempo que nós esperamos. É o tempo que Ele estabeleceu desde a eternidade. E é o tempo certo, é o tempo justo, é o tempo preciso. Deus tem um controle milimétrico da história. Então o que você vê aqui é uma mudança significativa no verso 2, porque a voz do salmista cede lugar à voz do próprio Deus. Deus fala em primeira pessoa. Deus afirma que o juízo acontecerá no tempo que Ele determinou. E essa declaração, então, estabelece o princípio fundamental da teologia bíblica. Deus governa não apenas os eventos, Deus governa também o tempo. O juízo de Deus não é precipitado nem tardio, ele ocorre no momento imediato definido pela sabedoria divina. Então, ao afirmar que sustenta os pilares da terra, Deus revela que até os abalos mais profundos da ordem criada estão sob o seu controle. Os fundamentos podem parecer instáveis aos olhos humanos, mas não escapam ao governo do Senhor. E esses abalos, eles têm função pedagógica, eles impedem que o povo de Deus confie em si mesmo como fonte de salvação e conduzem o povo de Deus de volta à dependência do Deus soberano. Então, o que Deus responde aos soberbos? Deus responde que o seu justo juízo não tardará, mas chegará no tempo oportuno. Deus responde em juízo no tempo oportuno. E veja que a palavra divina aqui se dirige aos soberbos.
Eles são advertidos a não se exaltarem, a não levantar altivamente a sua força. No original a palavra aqui é chifre, que é um sinônimo de força, de poder, poder político inclusive. É interessante que quando você lê o livro de Daniel, você vai ver esses animais com chifres representando o seu poder, representando o seu poder. E há um animal interessante nas visões de Daniel, cujo chifre é quebrado sem o auxílio de mãos. Esse animal representa o Império Greco-Macedônio. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que, de fato, Alexandre, depois de 10 anos de conquistas, ainda novo, talvez ali por volta dos seus entre 30 e 35 anos, ele de repente morre. Não por qualquer força política mais poderosa ou bélica mais poderosa do que ele. Ele morre de uma doença misteriosa. Até agora não sabemos os detalhes. Pode ter sido algum tipo de malária, pode ter sido de cirrose, algum tipo de enfermidade, mas ele foi quebrado sem o auxílio de mãos. Está na Escritura. E quando Deus muitas vezes derruba os reinos desse modo, é como se ele estivesse dizendo: não levantem altivamente a sua força. Não falem com insolência contra a rocha. Ele está dizendo: não ergam o pescoço. Ele está dizendo aqui: não levanteis altivamente, a ideia de erguer o pescoço, expressando orgulho e desafio contra Deus. O Senhor está deixando claro que toda soberba que se ergue contra Ele está destinada ao fracasso. Então essa seção do Salmo, irmãos, ela estabelece um contraste fundamental entre a paciência divina e a impaciência humana. Enquanto os soberbos se apressam em afirmar o seu poder, e às vezes o seu povo enfraquece na fé e desanima, Deus age com uma autoridade tranquila e soberana. O juízo virá, e quando vier, não deixará margem para a contestação. O Senhor fala, Ele fala por meio dos louvores do seu povo, que antecipa a celebração, mas Ele fala também com juízos em tempo oportuno. E em terceiro lugar, o Senhor fala como o único juiz da história. Ninguém estará acima dele. Versos 6 a 8. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Essa palavra tem um peso profundo, ou um peso grandioso, sobre quem está ouvindo e era de Israel. Sabe por quê? Porque Israel o tempo todo nessa situação, assim como o povo de Deus hoje, buscava aliados para fazer frente aos seus inimigos. Israel, por exemplo, se aliou com o Egito para fazer frente à Babilônia. Houve situações em que Judá se aliou aos assírios, por exemplo, no reinado de Acás, para fazer frente a uma liga composta do reino do norte e da Síria. Israel o tempo todo estava querendo fazer alianças, mas o Senhor deixou claro que Ele era o seu libertador. Então o salmista está aqui trazendo uma esperança que é importante para o povo. Não é do Oriente, não é do Ocidente, poderíamos dizer, não é da América do Norte, hoje, não? Não é da América do Norte, não é da Ásia, não é do Oriente Médio, não é de Israel, estou falando da nação de Israel hoje. Não é daí que vem a nossa salvação, não é de um governante cristão, ou mesmo conservador, não é daí que vem o nosso auxílio. Deus é o juiz. É Deus quem a um abate, a outro exalta. É Deus quem coloca quem Ele quer. E Ele é o nosso juiz. É o que Ele está dizendo. Ele é o único juiz da história. O salmista, então, está retomando a palavra como numa afirmação de fé para confirmar aquilo que Deus já declarou. A exaltação não procede do Oriente, nem do Ocidente, nem no deserto. Nenhuma região, nenhum poder político pode usurpar o lugar de Deus. Essa afirmação tem alcance universal, ela desmantela qualquer pretensão humana de controle absoluto da história. Deus é o único juiz, Ele é quem exalta e humilha. Essa verdade confronta diretamente as estruturas de poder que se sustentam na força, na violência ou na astúcia. Porque o mundo, irmãos, pode tentar redistribuir poder por meios humanos, mas a verdadeira exaltação
permanece prerrogativa exclusiva do Senhor. A imagem aqui é muito forte e até violenta. A Bíblia está dizendo que Deus, do alto da sua soberania, Ele tem um cálice. E Ele, nesse cálice, tem um vinho que espuma, cheio de mistura. Esse não é um vinho que quem bebe vai celebrar. Quem bebe desse vinho vai morrer. Vai se embriagar de juízo. É essa a ideia. Esse vinho é cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, até a raspa, a borra da uva, é o que ele está dizendo. Todos os ímpios da terra. O que ele está dizendo então é que Deus fala por meio do louvor do seu povo, Deus fala em juízo no tempo oportuno, e Deus fala em um juízo inapelável. O juízo final de Deus é inapelável. Ele é o verdadeiro supremo tribunal da história, diante do qual todos vão se curvar. E Ele tem preparado um cálice, e essa imagem do cálice, irmãos, aprofunda a seriedade do juízo divino. Essa é uma expressão usada pelos profetas. Jeremias, por exemplo, é exortado a oferecer às nações um cálice para beber. E é interessante porque ali está se falando de um juízo temporal do Senhor Deus sobre as nações, incluindo Judá, através do reino da Babilônia. Isso está em Jeremias capítulo 25, quando profetiza os 70 anos de cativeiro. Em Jeremias 25, no verso 15, está escrito: porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, toma da minha mão este cálice, do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, veja, Jerusalém está no meio, porque Jerusalém é uma cidade, é uma igreja apóstata, e ela vai beber do cálice também. As cidades de Judá, os seus reis e os seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. Mas também há outras nações, a Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes. E ele vai citar uma série de nações. E no verso 27 diz: pois lhes dirás assim, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí, não vos levanteis, a levantar-vos por causa não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem beber o cálice da tua mão, receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Essa é uma das muitas passagens em que temos essa imagem de um cálice. Mais ou menos a ideia é esta: o que enche o cálice da ira do Senhor são os pecados do mundo. Cada pecado, cada atrocidade, cada violência, cada injustiça, cada imoralidade, cada mentira, cada soberba, cada ira pecaminosa vai acrescentando gota a gota a esse cálice. E vai chegar um momento em que esse cálice está tão cheio que se derrama sobre a terra em forma de juízo. Os juízos temporais de Deus, através de guerras, calamidades, pestes, etc., e outros fenômenos, por exemplo, naturais, esses juízos de Deus, eles sancionam exatamente esse grande e final juízo.
eles são uma espécie de antecipação. Veja, eu citei um texto de Jeremias que mostra essa imagem do cálice aplicada à época de Jeremias. Como que o cálice de Deus se derramou sobre as nações? Deus enviou a Babilônia para oprimir e para dominar essas nações, inclusive o povo de Deus, que tinha quebrado a aliança. Ou seja, Deus usou um reino ímpio, porque Deus age assim. Porém, depois de 70 anos, Deus enviou os medo-persas para levar os babilônios ao cativeiro. E depois usou o Império Greco-Macedônio para derrotar os medo-persas. E depois levantou o Império Romano para acabar com um domínio que, na verdade, não era mais o Império Greco-Macedônio, mas algo que se dividiu entre os 4 generais de Alexandre. E, por fim, ele usou forças bárbaras, tribos de vários lugares, para minar e para destruir o Império Romano, que Roma cai em 410, e essa queda se cristaliza em 452, com Átila, rei dos hunos, dominando a cidade. Deus fez cair o muro de Berlim. Deus é assim, irmãos, e quando Ele derrama esse cálice, Ele só está antecipando o que Ele vai fazer no final. E aqueles que não tiverem se arrependido, que não estivessem debaixo da justiça de Cristo, eles vão beber desse cálice. O juízo é pleno, é justo e é inevitável. Ele não é superficial, ele não é simbólico. O cálice está cheio, é misturado, e ele é colocado nos lábios dos perversos que devem bebê-lo até a última gota. E um dia eles vão beber. Isso nos leva à última parte do Salmo. O cântico final de vitória do justo. Deus responde aos opressores. Ele começa respondendo, pondo louvor na boca do povo, o seu povo oprimido. Ele fala em juízo no tempo oportuno, confrontando os perversos. Ele fala num juízo que é inapelável. E olhando para esses juízos de Deus, para essa ira de Deus, que é uma das suas perfeições, como disse o nosso irmão quando orou, o presbítero Felipe, nós devemos louvar a Deus pela sua ira, porque é uma das suas perfeições, é um dos seus atributos. E é por isso que, olhando para essa ira derramada, o povo de Deus pode exaltar. Observe que ele diz: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Veja, o Salmo partiu do louvor fundamentado na presença divina, nos atos divinos no passado. Ele passa pela resposta soberana do juiz, reafirmando o governo exclusivo de Deus sobre a história, e culmina na esperança de uma glória purificada de orgulho. Veja, a força do justo será exaltada. Haverá exaltação, haverá glória no povo de Deus, mas essa glória não virá do orgulho, não virá misturada de orgulho. É uma glória porque reflete a glória do seu Senhor e Rei. Esse caminho ensina, irmãos, que a fé bíblica não ignora a realidade da opressão, mas ela interpreta a opressão à luz do governo soberano de Deus. E é óbvio que na história da redenção, essa esperança, nós já temos a visão do seu cumprimento, porque ela se cumpre em Cristo. E sabe por quê, irmãos, enquanto o mundo vai lamentar e beber e sorver até as escórias, o cálice da ira de Deus, e nós não? Não é por causa do nosso mérito, não é por causa das nossas virtudes.
Quando nós olhamos para os ímpios e quando nós vemos e pensamos no juízo de Deus e nos alegramos com a ira de Deus, devemos lembrar que esse cálice nós só não o bebemos porque o nosso Senhor o bebeu por nós. Você sabe o que significa, não é? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele bebeu o cálice, ele bebeu esse cálice para que eu e você pudéssemos celebrar. Então a diferença entre nós e esses ímpios, contra quem nós podemos falar mediante a palavra, é Cristo. Ele bebeu o cálice. E tomando o cálice do juízo em lugar do seu povo, ele o bebeu até o fim. Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. E por isso ele foi exaltado soberanamente pelo Pai. E é por isso que nele vemos a verdadeira exaltação como procedente de Deus. E que o juízo, longe de ser ameaça para os que confiam no Senhor, é a garantia de que a justiça triunfará. Mas ela triunfou em nós por meio de Cristo. Então, o Salmo 75, ele não só consola o povo oprimido, ele orienta a nossa fé. Ele nos chama a louvar antes do livramento, a esperar com confiança, a viver a luz do reino inabalável de Deus e a celebrar a sua ira, mas lembrando que essa ira brilhou mais quando ela se derramou sobre o Cordeiro para nos livrar e nos dar salvação. Nós não devemos nos desesperar no presente. Este é um salmo para memorizarmos, para aprendermos, para recitarmos. Quando você estiver pessimista, quando você estiver indignado com a tirania e a opressão que domina o nosso país, leia esse salmo. Recite-o para a sua própria alma. Cante-o para o Senhor Deus. Porque de fato um dia nós veremos a consumação dessas promessas. Irmãos, nós precisamos crer um dia, tal como estamos vivos hoje, tão certo como vive o Senhor. Estaremos em algum lugar nesse mundo, ou talvez no túmulo. E o rei virá. E aí ele tomará vingança contra os inimigos do seu povo. E nós estaremos livres. Por quê? Porque o rei bebeu o cálice por nós. E essa é a diferença entre nós e os ímpios. Então, queridos, aplicando que o Senhor Deus primeiramente nos incite a louvá-lo, mesmo em tempos de instabilidade, reconhecendo que a sua presença continua constante entre nós. Ele está reinando, nada está fora do seu controle. Segundo, que nós aprendamos a confiar no tempo de Deus, sabendo que o juízo nunca falha nem se perde. E quando Ele enviar algum juízo sobre alguns daqueles que achamos merecerem, não pensemos que é o juízo final e que isso vai trazer o céu. É apenas uma demonstração presente do seu juízo vindouro. Em terceiro lugar, esse salmo também nos ensina a rejeitar a arrogância, a rejeitar a autossuficiência. Lembrando que toda exaltação verdadeira vem do Senhor. Sim, Ele vai nos exaltar um dia. Mas Ele nos exaltará quando nós mais estivermos conscientes de quão miseráveis somos. E Ele nos exaltará por causa da presença e da unidade, da união que nós temos com o Rei, com o seu Filho bendito. Em quarto lugar, que nós encontremos consolo nessa certeza de que Deus é juiz. Que repitamos isso ao nosso coração. Que nenhuma injustiça escapará ao seu governo. Quando nós deixamos isto, quando isso não domina o nosso coração, nós somos tendentes a desânimo ou a rebeldia. E por fim, que nós vivamos à luz, irmãos, da obra e do exemplo de Cristo, humilhado e exaltado, certo de que em Cristo nós participamos
de uma glória que não nasce do orgulho, mas nasce da graça. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que nos consola, que nos relembra o que nós já sabemos, mas o nosso coração teima em esquecer, porque se prende às aparências, às circunstâncias, aos sentimentos, ao impulso do momento, à temperatura do momento. Ó Senhor, ensina-nos a celebrar, mesmo em tempos de instabilidades. Sim, sabemos que precisamos nos indignar com a maldade reinante, com a prosperidade dos maus. Precisamos, sim, nos entristecer com a tirania, mas não deixa que essas coisas dominem o nosso coração. Ajuda-nos a lembrar, Senhor Deus, que temos um Deus que já mostrou o seu poder na história, desde a criação até a redenção cumprida por Jesus Cristo, nosso Senhor. E que esse Deus um dia voltará na pessoa bendita do seu Filho para consumar o seu juízo sobre este mundo. Ajuda-nos a desenvolvermos a paciência necessária, Senhor. E ajuda-nos a ouvir a tua voz nos próprios louvores que cantamos, meu Deus. A ouvir e ver os teus feitos poderosos quando o Senhor abate e exalta os reis, manifestando o seu juízo na história mesmo. Ajuda-nos a ler a história com esses óculos. E ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a beleza da tua ira, cujo cálice vai ser bebido por todos aqueles que rejeitaram o Senhor e o seu Cristo. Ajuda-nos a caminhar com sobriedade, com integridade, servindo ao Senhor, mesmo que a nossa fidelidade seja castigada pelos ímpios. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.